Meu amigo do Jornal Nosso Informativo, hoje nós estamos aqui tendo a grata satisfação de receber o deputado federal Saulo Pedroso, e ele que vem acompanhado aqui do Hugo, vem acompanhado também do presidente da casa aqui de Conchas, né, da Casa de Leis, o vereador Felipe Silveira. E nós gostaríamos nesse momento que o deputado federal Saulo falasse um pouco dessa expectativa, né, de visitar a região, de ser recebido por lideranças aqui em todos os municípios, em especial aqui na cidade de Conchas. Frajola, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando contigo, falando com todos os teus ouvintes e aqueles que lhe acompanham aí no teu canal, né? Bem acompanhado, Dr. Felipe, do Hugo, lideranças que representam algo que eu tenho defendido na política no nosso estado de São Paulo, em Brasília, que é esse processo de oxigenação, de atualização da política, de reaproximação das pessoas, né, do eleitor e da população, né, da maioria significativa da população, que tem olhado para a política ultimamente de uma maneira não com muita confiança, vamos dizer assim, e o nosso trabalho é o trabalho de caminhar pelo interior de São Paulo, falando, refletindo sobre os bons exemplos da política e falar lá em Brasília, poder discursar lá em Brasília, poder trabalhar em Brasília, para que os bons exemplos que são praticados de maneira especial no interior de São Paulo sejam replicados por todo o país, os bons costumes que o interior de São Paulo costuma praticar aí, fazendo uma política de proximidade com as pessoas, de entender o dia a dia da nossa população, né, e poder transformar isso num projeto de lei, numa política pública, num programa que a gente pode construir lá em Brasília. Enfim, eu defendo muito a força do municipalismo, defendo muito essa proximidade que Brasília precisa ter com as pessoas para que o nosso poder de decisão fique apurado, sensível, para que a gente possa demonstrar lá em Brasília, através da nossa empatia que nós temos pelo dia a dia das pessoas aí, essa oportunidade de reconectar a população à boa política, né? Brasília está vivendo um momento de muita turbulência, um momento onde nós precisamos resgatar a credibilidade da política. Eu defendo muito isso. A gente tem uma atuação muito forte das redes sociais que está trazendo para a política um perfil de liderança que não tem muito esse contato permanente com as pessoas, e quando a gente constrói uma aliança como a gente tem construído aqui com a política do bem, como o Dr. Felipe representa aqui, o Hugo representa aqui na cidade de Conchas, a gente de alguma maneira reconecta as pessoas às oportunidades de discutir lá os temas que são sensíveis e que vão cuidar do futuro da população. Além, é claro, de fazer o trabalho que é função do deputado, de trazer de volta para as cidades, através de investimentos, os recursos que a atividade econômica produz no dia a dia, aí, movimentando em cada uma das cidades a economia, o setor de serviço, o setor de indústria, através dos impostos que são arrecadados e que estão concentrados em Brasília, né, a grande maioria. Esse trabalho de representatividade permite que a gente possa trazer de volta, através de emendas parlamentares, programas do governo federal, os recursos para que a gente materialize eles aqui, então, em ações, né? Tendo uma relação de proximidade com a população, conectada pelas lideranças que topam estar com a gente nessa caminhada. Então, estou muito feliz de poder estar aqui na cidade de Conchas, sendo bem recebido, bem acompanhado, né, do Felipe e do Hugo, e construindo aí uma relação de reciprocidade na política, que eu acho que é importante. À medida que o nosso time vai crescendo, vai encorpando, a gente conecta a cidade aí às oportunidades de recursos que Brasília tem. Você esteve falando do municipalismo, né? E você que já teve a oportunidade, né, de dirigir, né, numa cidade, hoje vê a dificuldade que os prefeitos têm, muitos aí com as arrecadações em baixa, né, e precisando fomentar os investimentos. E a gente, como você disse, tem que trabalhar lá em Brasília para que o recurso volte, quando na realidade deveria ser o inverso, né? Os municípios deveriam ficar com esses recursos, repassar para o Estado e repassar para a União. Isso é um ponto, um objetivo que pode ainda se lutar? Eu fui prefeito, fui vereador, presidente da Câmara, fui prefeito 8 anos, vivi na pele essa dificuldade do município enfrentar os seus problemas, os seus desafios, tendo pouco recurso, e boa parte do que a atividade econômica produz em termos de receita está concentrado na mão do governo federal. Portanto, eu defendo esse formato de municipalismo, gosto de estar próximo, conversando, né, construindo boas parcerias, para que a gente possa demonstrar lá em Brasília essa necessidade de que o recurso ele seja mais efetivo no dia a dia nas cidades. Infelizmente, nós vivemos um formato de república onde a concentração dos impostos, né, da receita
receita que o governo ele recebe está concentrada no controle do governo federal. E as coisas acontecem, se materializam nos municípios. Quem sabe como é que a gente enfrenta os problemas são os vereadores, são os prefeitos, os vice-prefeitos, as lideranças locais. E eu venho de uma trajetória dessa política tradicional, convencional, né, onde a gente entende essa importância do município na vida das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, de medicamento de alto custo, na grande maioria das vezes, quando o Estado não entrega, a judicialização, que é legítima por parte do munícipe, ela acaba obrigando a prefeitura a comprar, né? Cumprir uma obrigação que é do governo do Estado, né? Portanto, tá do lado aí nessa trincheira em defesa dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças que estão na linha de frente nas cidades, é extremamente importante para fazer com que Brasília tenha essa sensibilidade de, no momento em que a gente vai defender uma lei, debater uma lei, a gente não cria ainda mais dificuldades para os municípios, né, e possa fazer com que o recurso fique cada vez mais presente no dia a dia das cidades. O Brasil está vivendo um momento muito difícil na política, né? Como eu disse aqui, falta de credibilidade, distanciamento da população, e eu tenho feito questão de chegar toda quarta-noite, toda quinta-feira, quando a gente volta de Brasília pelo aeroporto de Viracopos, tenho feito questão de rodar pelo interior de São Paulo e refletir sobre esse modelo de proximidade que a gente pode construir. Nós já vivemos isso no passado e ao longo do tempo, com as personalidades da rede social aí que estão ocupando espaço na política, a gente tem ficado muito distante da política, né? Então, o fato de ter sido vereador, presidente da Câmara, prefeito, de ter uma amizade, uma relação de compromisso com as lideranças que caminham conosco, faz com que a minha atenção fique totalmente direcionada a esse trabalho de reaproximar a população dos recursos que estão concentrados em Brasília, né? É um desafio, mas eu acredito que, acompanhado de um time de qualidade, como é o caso do Felipe, do Hugo, que estão aqui com a gente vai dar conta de resolver e enfrentar esse desafio. É como você mesmo disse, nós estamos vivendo aí um momento de turbulência lá em Brasília e vivendo aí essa expectativa também do governo de São Paulo. Como você avalia esse extremismo hoje no país? Eu vejo contaminando muito o debate, a gente perdendo a oportunidade de discutir temas que envolvem o dia a dia das pessoas. Eu falo muito sobre isso. Nós vivemos uma realidade no dia a dia, né? Na nossa movimentação física, vamos dizer assim. Se você perguntar aqui para o Felipe, para o Hugo, que são lideranças da cidade de Conchas, as pessoas têm dificuldade de acesso à área da saúde. A gente quer ter uma oportunidade de ter uma movimentação na atividade econômica para gerar melhores oportunidades de empregos, né? Para que a população tenha renda para melhorar o poder de consumo. A gente quer ter unidades de formação e qualificação para melhorar a qualidade do trabalho e a competitividade do país. Enfim, então a nossa pauta do dia a dia é segurança pública, por exemplo, que é um problema, enfrentamento ao crime organizado, ou os problemas que nós temos na área da segurança nas diversas regiões do país. A nossa pauta física, vamos dizer assim, do dia a dia é uma, e a pauta da internet, ela é outra, que é importante a gente discutir lá os temas que envolvem costumes, que envolvem as questões mais ideológicas, porque isso faz parte da nossa sociedade, mas o que muda de fato, na prática, o dia a dia das pessoas, é quando a gente faz um investimento preciso aqui, cirúrgico, em temas que mudam significativamente a qualidade de vida. A área da saúde, por exemplo, a área da segurança pública, investimento em logística, estrada, infraestrutura, saneamento, isso muda para melhorar a vida das pessoas. A assistência social, quando ela faz o serviço de acolhimento e consegue conectar as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade a um ambiente de oportunidade, você muda a vida daquelas pessoas. E é claro que a questão ideológica vai aflorar numa votação, como é o meu caso lá, em favor de um padrão de sociedade que você se identifica, como é o meu caso no interior de São Paulo, que é conservador, que defende a família, que defende a vida, que defende os bons costumes, né? O que nós não podemos é permitir que aproveitadores utilizem desses temas que envolvem os temas de costume para ficar lacrando na internet, ganhando espaço na política, e quando você precisa discutir uma legislação para melhorar o sistema de saúde, ele não consegue discutir nada, ele não consegue contribuir nada, porque ele não conhece, como nós conhecemos. Se a gente conversar 30, 40 minutos, 1 hora sobre saúde pública, o Felipe vai trazer uma contribuição, porque vive isso na pauta dele aqui no dia a dia,
conversando com as pessoas. O Hugo também, se a gente for falar aqui como é que nós podemos melhorar o sistema de segurança pública da nossa cidade, Felipe vai trazer contribuição, o Hugo vai trazer também. Por quê? Porque vive isso no dia a dia conversando com as pessoas. Mas quem fica lacrando na internet, muitas das vezes não conhece essa realidade, porque não tem minimamente a disposição de conversar com as pessoas, né? Então, eu acho que esse ajuste na rota precisa acontecer, né? Porque o Brasil é um país muito interessante, muito forte, dinâmico, muito rico e de uma oportunidade de ser muito melhor, desde que a gente comece a tratar a política com mais seriedade, fazendo com que as pessoas que vão ocupar cargos públicos, elas tenham mais compromisso, né? E tenham minimamente condições de ocupar as funções em que elas se colocam à disposição aí de ocupar. Maravilha. Estamos aqui também com o presidente da casa, o Felipe Silveira, ele ao lado do Hugo, né? O Hugo que é suplente de vereador, né? Já por alguns momentos já esteve ali na Casa de Leis de Conchas, e em nome dos dois eu gostaria que o Felipe falasse aqui da satisfação de estar recebendo uma liderança, né? Uma autoridade que nos representa o estado de São Paulo em Brasília, e certamente o pedido que a gente faz é para que olhe para o nosso interior, né, Felipe? Tá precisando, né, Frajola? Bem, é muito importante a presença do Saulo aqui, nosso querido deputado federal, porque, como ele mesmo falou, é importante termos representantes lá em Brasília que pensem pelo município, que olhem pelo município, que saibam qual é a realidade do nosso dia a dia. Né? Não adianta o cara ficar na rede social, ficar lacrando e não saber como é o dia a dia, não saber como é uma prefeitura, quais são as batalhas dos vereadores, das secretarias, qual é a demanda do povo ali no dia a dia. Não ficar em questões apenas ideológicas, mas ficar no dia a dia, que é onde de fato a população é beneficiada. E esse trabalho é muito importante realizado pelo deputado Saulo. Maravilha. Queremos deixar aqui, Saulo, à sua disposição para que você possa agradecer a todos esses amigos aí e se colocar à disposição para defender aqui os anseios da nossa região, esse eixo aqui que acaba ficando meio esquecido, né? A gente falta representatividade, a gente falta voz, tanto lá em São Paulo quanto em Brasília, e o município sempre conta com pessoas que estão dispostas a ajudar. E nós estamos aqui para isso, para divulgar esse trabalho e divulgar o nome daqueles que firmam compromisso com a nossa região. Frajola, eu queria agradecer a abertura, a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco dessa nossa experiência de estar lá em Brasília, agradecer o acolhimento, né, da querida população de Conchas, a abertura pela possibilidade de estar colocando o meu mandato à disposição aqui na pessoa do Felipe, do Hugo, porque hoje na política a gente precisa tomar muito cuidado com quem nós fazemos aliança, né? Eu tenho total tranquilidade de poder andar de peito aberto, porque sei da seriedade do trabalho do Felipe, do Hugo, sei do compromisso que ele tem com o povo de Conchas, e tenho certeza também que ele avaliou aí a nossa trajetória para que pudesse colocar toda a credibilidade do trabalho deles, a amizade que eles construíram, a liderança que eles construíram aqui ao longo do tempo, à disposição de poder construir essa parceria, que é nada mais nada menos do que trazer mais um soldado de Brasília aqui como deputado para ajudar a cidade, ajudar o futuro da cidade e reforçar aqui essa minha disposição de defender o interior, a força do interior, né, defender a representatividade dos municípios médios, dos municípios pequenos que precisam ter voz lá em Brasília, porque são esses que mais carecem de recursos para enfrentar os seus problemas. As grandes cidades acabam tendo uma atividade econômica que permitem ter orçamento para ela, às vezes, nem precisar do governador, do governo federal para resolver seus problemas. As pequenas não. A capacidade de investimento ela é limitada e, portanto, o que tem de recurso em Brasília necessariamente precisa chegar aqui para que a gente enfrente os nossos desafios, e eu tenho me colocado à disposição. Tenho rodado todo o interior de São Paulo, tenho defendido aí a representatividade do interior e a boa política, que é o que eu tenho construído aqui de parceria com o Felipe e com o Hugo na caminhada na cidade de Conchas. Maravilha. Então ouvimos aí o deputado federal Saulo Pedroso aqui nesse bate-papo com o Jornal Nosso Informativo.